Machine Learning. Machine Learning é a arte de programar computadores para aprender com os dados. De uma maneira mais formal, é um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de programar sem serem explicitamente programados. Essa é uma frase do Arthur Samuel, de 1959. Mas por que Machine Learning? Nesse vídeo, eu vou te contar por que usar Machine Learning, alguns exemplos de aplicações e todos os tipos de Machine Learning que existem. Vamos para a primeira pergunta? Por que usar Machine Learning? Um dos primeiros problemas que melhorou a vida de milhões de pessoas com Machine Learning foi o detector de spam. Originalmente, ele era feito por humanos utilizando técnicas tradicionais de programação. A primeira etapa era analisar os problemas de spam. Os especialistas olhavam e-mails classificados como spam e entendiam a sua natureza. Com esse conhecimento, os especialistas iam para a segunda etapa, que era escrever regras manuais para detectar um spam, procurando por palavras como grátis, promoção, crédito e coisas do tipo. A terceira etapa era avaliar os resultados de suas regras, ou seja, classificar uma série de e-mails utilizando as suas regras atuais e ver como elas performaram. Se suas regras classificaram uma taxa pequena como 10% dos spams corretamente, alguns erros eram selecionados aleatoriamente e analisados, estudando novamente o problema e criando melhores regras até obterem uma performance adequada para o negócio, e então colocado em produção. Manter uma estrutura dessa é uma tarefa muito complexa, porque esse programa será baseado em uma longa lista de regras que devem ser constantemente atualizadas. Os criadores de spammers, estão sempre acompanhando se seus e-mails são classificados como spam, e podem começar a trocar as palavras dos e-mails de grátis para gratuito ou free, tornando cada vez mais difícil a tarefa de manter e atualizar essa enorme lista de regras. Felizmente, o Machine Learning surgiu para trazer uma solução muito mais eficiente. Diferentemente de uma programação com regras manuais, um detector de spam com técnicas de Machine Learning é capaz de automaticamente aprender quais palavras e frases são bons preditores de spam. Uma das maneiras que o algoritmo de Machine Learning faz isso é detectando palavras com uma frequência muito grande em e-mails de spam. Dessa forma, o detector de spam possuirá muito menos código, será mais acurado e mais fácil de ser mantido. A abordagem com Machine Learning torna muito mais fácil de reagir às novas invenções de spammers, pois você pode treinar novamente o seu algoritmo com os novos dados, acabando com a festa dos spammers. Além disso, esse processo pode ser automatizado, tornando ainda mais fácil de manter esse sistema em dia. Agora vamos para alguns exemplos. Existem diversas aplicações que podem ser realizadas com Machine Learning, como analisar o sentimento de um texto, classificando seu sentimento como positivo ou sentimento negativo. Detectar fraudes em cartões de crédito, detectando algum tipo de atividade muito fora do normal conforme o histórico do cliente. Identificar se uma pessoa está ou não de máscara. Inclusive, fique em casa. Reconhecimento de voz, transcrever áudios para texto. Segmentar clientes baseado em suas compras e aplicar diferentes estratégias de marketing para cada um deles. Como já expliquei em um vídeo aqui do canal, o Machine Learning é responsável por gerar previsões. Caso você queira entender melhor as diferenças entre os termos inteligência artificial, Machine Learning e ciência de dados, acesse esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Agora eu vou falar sobre os tipos de Machine Learning. Os modelos de Machine Learning podem ser classificados de acordo com a supervisão que recebem no seu treinamento. Existem 4 principais tipos de aprendizado: supervisionado, semi-supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço. O aprendizado supervisionado é o mais comum. Nele, todos os dados utilizados para treinar o modelo possuem a resposta desejada, chamada de label. Por isso o nome supervisionado. Estamos agindo como supervisores, informando ao modelo qual a saída desejada. Existem 2 principais tarefas: classificação e regressão. Na tarefa de classificação, treinamos um modelo de Machine Learning para estimar um conjunto de classes, de rótulos. O nosso detector de spam é um exemplo de classificação. Outro exemplo de classificação seria um modelo capaz de receber imagens de radiografias de pulmões e dizer se o paciente está ou não com Covid-19. Para treinar um modelo desse tipo, seria necessário um conjunto de imagens com e sem Covid, junto com as suas respectivas labels. O segundo tipo de tarefa supervisionada é a regressão. Ao invés de prever uma classe, estamos tentando prever um número. Como, por exemplo, prever o peso de uma pessoa dada a sua altura. Pessoas mais altas tendem a ter um peso maior.
tornando possível um modelo de regressão linear se adaptar razoavelmente a esses dados. Outro exemplo de regressão seria prever o preço de uma casa, dadas suas características como tamanho, localização, número de banheiros, se é perto de estação de trem ou ponto de ônibus, etc. Alguns dos algoritmos mais importantes de aprendizado supervisionado são Nearest Neighbors, regressão linear, regressão logística, Support Vector Machines, árvore de decisão e Randall Forest e redes neurais. Outro tipo de aprendizado de máquina é o aprendizado não supervisionado. Nele, os dados não estão com uma label de resposta e o sistema tenta aprender sem nenhuma supervisão. Algumas das tarefas mais importantes de aprendizados não supervisionados são clusterização, onde o objetivo é treinar um sistema para detectar grupos similares nos seus dados. Por exemplo, se você possuir uma base de possíveis clientes, você pode utilizar o algoritmo K-means para separá-los em diferentes grupos e utilizar técnicas de marketing diferentes para cada grupo. Outra tarefa comum de aprendizado não supervisionado é a detecção de anomalias. Esse modelo é treinado com dados normais e a partir daí consegue reconhecer o que seria uma anomalia. Modelos desse tipo são muito comuns em tarefas como detecção de fraudes de cartão de crédito, onde sempre que uma nova transação ocorre, o modelo verifica se ela é normal ou se é uma anomalia. No caso de uma anomalia, a empresa pode tomar alguma ação, como contatar o dono do cartão de crédito ou até mesmo bloquear a transação. A próxima categoria de aprendizado é uma mistura de aprendizado supervisionado e não supervisionado, o aprendizado semi-supervisionado. Eles são muito comuns em situações onde você possui uma grande quantidade de dados sem label e uma pequena quantidade de dados com label. Adquirir dados sem label muitas vezes pode ser feito com um custo muito pequeno. Já dados com label, muitas vezes irá exigir classificações de humanos ou utilização de sensores de IoT. Utilizando técnicas de aprendizado semi-supervisionado, você pode utilizar os dados sem label para melhorar significativamente o conhecimento do seu modelo. Nesse exemplo, o desafio é classificar corretamente o ponto X em quadrado ou triângulo. Note que o ponto X está mais próximo dos quadrados do que dos triângulos, e por conta disso, um modelo supervisionado poderia classificá-lo como quadrado. Porém, observando vários exemplos sem labels, podemos notar que o X pertence a um grupo onde vários triângulos estão localizados, fazendo mais sentido classificá-lo como triângulo. Note também que os círculos, mesmo sem possuir nenhuma label, puderam melhorar o nosso modelo. Esse é o objetivo do aprendizado semi-supervisionado. Agora vamos ao último e mais diferente tipo de aprendizado de máquina, o aprendizado por reforço, ou Reinforcement Learning. No aprendizado por reforço, possuímos duas principais entidades, o agente e o ambiente. O agente interage com o ambiente e pode tomar uma série de ações diferentes, como andar para a esquerda, direita, correr, pular. Ao interagir com o ambiente, o agente observa agora um outro estado do ambiente e, dependendo de suas ações, o agente recebe recompensas ou punições. Assim, o agente deve aprender sozinho qual a melhor estratégia que permitirá que ele ganhe mais recompensas em um menor espaço de tempo. O que torna esse tipo de aprendizado muito diferente dos outros tipos que vimos até agora, pois ele não aprende analisando um conjunto de dados, mas sim com as suas interações com o ambiente. Esse tipo de aprendizado é muito comum em jogos, onde o agente é o nosso personagem e o ambiente é o próprio jogo. Assim, o agente aos poucos vai aprendendo como passar dos níveis e ganhar o jogo de maneira mais eficiente possível, chegando a níveis profissionais. Olha só esse exemplo de uma máquina jogando Mario. Então, pessoal, resumindo o que aprendemos hoje, Machine Learning é dar aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Os principais tipos de aprendizados: supervisionado com tarefas como regressão e classificação, não supervisionado com tarefas como clusterização e detecção de anomalias, semi-supervisionado misturando supervisionado com não supervisionado, e aprendizado por reforço, onde agentes aprendem interagindo com ambientes. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que estamos preparando uma série de vídeos onde vamos simplificar esses assuntos para vocês. Muito obrigada, gente, e até a próxima!